Bom, então nós estamos voltando do nosso café para falarmos então sobre o Pai. E assim, ao falarmos sobre o Pai, a gente encerra o que nós havíamos planejado para a tarde deste sábado, tá bom? Então, as falas do Pai estão aí nestes versículos que serão projetados, então, belezinha. Como nós já lemos anteriormente, então a gente vai complementando a partir do slide. Então falaremos sobre o Pai. Então o texto é o mesmo, o versículo 12, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Esta é uma afronta nítida e deliberada de um filho para com o seu pai. Entretanto, este pai, quando afrontado, não revida. Ele está disposto a repartir, a compartilhar o que ele tem. Logo, a conclusão é esta: o filho é humano, mas o pai não. Se alguém nos forçar a caminhar com ele 1 milha, a gente vai 2, não é? E este pai está ensinando esse menino exatamente isso. Quando afrontado, quando injustiçado, quando percebe, quando lê nos olhos do seu interlocutor o desejo que este tem de sua morte, ele segura e não revida. Como é que a gente tem reagido quando somos afrontados? Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. É claro, né, que ele espera o retorno do filho. Essa ideia de vê-lo de longe é alguém que zela, que está em sentinela, que está esperando este retorno. E aí, claro que o contexto dessa parábola é de coisas e animais que foram perdidos. E como sabemos, coisas e animais não sabem que estão. Não é? Mas o ser humano sabe. Talvez isso explique o fato de Deus, do Pai, não ter ido atrás desse menino. Você vai perceber que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a história de um Deus que busca os seus. Correto? Então, quando Adão peca, é Deus quem vai buscá-lo. E aí, por vergonha, Adão se esconde, mas por graça Deus o procura. E esta é a história da Bíblia. Deus procurando os seus que não experimentaram, com exceção a Adão, a sua presença, a sua companhia. A quem experimentou, Deus espera o retorno. Porque não é mais por força. Percebe? Agora é por convencimento. Eu estou convencido de que, como Pedro disse, debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa que devamos ser salvos. Percebe? Agora, já que eu experimentei, agora eu preciso voltar. E esse retorno se dá por graça a partir, como diz Paulo, da reflexão. Então, esse que experimentou a boa vontade do Pai, ele pode voltar com seus próprios pés. A ovelha o pastor poupou de ela vir sobre os seus próprios pés. Ele o coloca no pescoço. Mas o menino precisa retornar. E aí, claro, estando
essa ideia de estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. Veja, o pai se torna o centro da nossa vida, correto? E aí a nossa vida gira em torno do pai. Com a influência da graça e do recurso que Deus nos dá, da capacidade cognitiva de refletir, o pai pode esperar o retorno. Percebe? Logo, observe isso. Quem está esperando o retorno é o pai. Quem deseja o retorno a ponto de ficar de espera é o pai. E este olho, este olhar, ser visto de longe, é o que atrai. Jesus disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a ele. Todos que têm capacidade de observar quem ele é e o que ele fez. Essas pessoas serão atraídas. Logo, quem está chamando é o próprio pai, e você sabe, Isaías diz que o nosso Senhor chama todas as estrelas e as chama pelo nome, elas o obedecem. Logo, aquele que experimentou a companhia, a casa, a proteção, o acolhimento e o cuidado e o conforto, sob o olhar desse pai, atento desse pai, ele retornará. E aí, deixe-me lhe dizer, ser visto pelo próprio Deus de longe permite que a gente nos enxergue, porque o olhar de Deus é o olhar que atrai. Deus não precisa olhar e correr atrás. Ele olha e ele atrai. Percebe? Não há necessidade de dupla tarefa. Tá bom? Por isso que a gente pode descansar em relação também à nossa família, no sentido de, se porventura aquelas pessoas da nossa família que ainda não experimentaram esse relacionamento com o Senhor, a gente consegue encontrar descanso exatamente nisso. Na esperança de que o nosso Pai está olhando para cada uma delas. Como diz João, inclusive, trabalhando, criando situações para convencê-las do pecado, do juízo e da justiça. Há um olhar de Deus para o perdido. E veja, quem o ver primeiro não é o que tomou a decisão de vir, é quem está à espera. Certo? Então, esperava o retorno, né? E claro, não desistiu do filho. Né? Porque ele é assim, ainda que uma mãe seja capaz de abandonar o seu recém-nascido, o nosso Pai é incapaz de fazer isso. Cheio de compaixão, Deus é assim. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. A infidelidade do filho não causa a infidelidade do pai. Se nós, enquanto filho, formos infiéis, ele é fiel. E aí o abraço, né, acolhimento, contenção. Ô filho, esta experiência ruim, distante, longe, com fome, desproteção, carências, terá um fim no colo do próprio Pai. Este abraço tem essa ideia de acolhimento. E acolhimento, a tradução mais rasa para acolhimento é assim, abrigo gratuito. Então veja, este abraço cabe todo e qualquer pecador. É um abraço de acolhimento, de contenção, de chega. A carência agora chega ao fim neste abraço paterno, gracioso, cheio de amor.
acabou o frio. Esta é a ideia. Você andou por lugares tão terríveis, tão hostis, mas o perigo acabou. E aí é que está. Nesta perspectiva, estar no colo do Pai é o melhor lugar para alguém que esteve tão distante. Este colo de contenção, de acolhimento, é o melhor lugar para um pecador que andou à beira do precipício, que chegou tão longe, mas agora acabou. O abraço diz ao filho que ele não deve mais nada. Esse abraço tem a ideia de aceitação. Como é que os casais terminam depois de ter uma conversa reparadora para fazerem as pazes? No geral, e eu recomendo, abraçando-se, pondo um ponto final naquilo que teve um potencial tão grande de afastá-los para sempre. Termina com um abraço. Ninguém mais deve ninguém. Está resolvido. Então é por aí. Não deve mais nada. A dívida está paga. E aí veja, se a dívida está paga, não foi o menino que pagou. Quem pagou? Foi o próprio pai quem pagou. Se hoje a gente pode desfrutar de um relacionamento íntimo, com abraços confortáveis, com um abraço acolhedor, onde a nossa alma respira, é porque um dia o nosso Pai também pagou a nossa conta e nos aproximou. E ao chegar, nós somos acolhidos e inseridos em sua preciosa família. É uma maneira muito boa de dar as boas-vindas para um pecador que esteve tão longe. Na verdade, você vai observar isso. A casa do Pai, a família do Pai é composta pelas pessoas que estiveram o mais distante possível, mas que receberam de boas-vindas um abraço acolhedor de um Pai perfeito, gracioso e benevolente. E aí o beijo, né? Abraça, e aí o beija. Claro, aceitação. A gente, no geral, não beija inimigo. Judas beijou Jesus, mas Jesus não era o seu inimigo, e o fato de Jesus aceitar o beijo de Judas indica que Judas também não se tornou inimigo de Jesus. Por imaturidade ele fez isso, claro. Então veja, este beijo referido aqui é um beijo de aceitação. Ninguém beija um inimigo. Ninguém. E outrora, nós não recebíamos este beijo porque éramos inimigos. Aí Deus conquista o nosso coração, nos traz para casa, e aí Ele nos beija, Ele nos aceita. Você sabe a ideia da adoção, que é maravilhosa. Deus nos adotou em Cristo, e a ideia de adoção é: Deus toma a decisão de te escolher, de te aceitar. Isso torna muito mais nobre, porque se dependesse dos órfãos, eles seriam órfãos para sempre. Mas como estamos falando de um Pai bondoso, que nos elege, que nos escolhe e nos busca, nos aceita. Assim é este beijo de aceitação. Este filho está aceito. Logo, aqui Deus está reparando toda e qualquer ideia de rejeição, de inferioridade. Contrariamente ao pensamento carnal do menino, ele é filho e o beijo diz: está aceito. Pode dormir em paz. E claro, sendo assim, Deus se revela um Pai surpreendente. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.
Aliás, tem um hino, né? Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais. Esta é a ideia. O lugar de escravo estava mais que suficiente. Mas Deus é um Deus surpreendente que não se contenta com esse lugar e, portanto, oferece-lhe ou ratifica o lugar de filho. É assim que Deus é. Filho. É desta maneira que esse menino vai ser tratado. Não tem inferioridade. Correr é igual vergonhoso, né? Nós sabemos disso. E o pai assume então a vergonha do filho. Assumindo, não é, esta vergonha, o pai traz para si os olhares, o julgamento, a condenação. É isso que vai acontecer na cruz. Cristo pegará e pegou o meu e o seu pecado e assumiu-os inteiramente. Lembre-se, aquele que não tinha pecado tornou-se pecado por nós. Então, na cruz, Cristo assumiu não apenas as nossas vergonhas, mas o nosso pecado e, especialmente, a nossa condenação. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, né, o 22, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Anteriormente, o filho tentava se justificar. Você percebe isso, que ele vai dizer que, não, pai, pequei contra os céus e contra ti. O pai interrompe e diz, depressa, tragam a melhor roupa. Então, veja, o filho tentava se justificar, mas o pai não dá ouvidos, porque não é a justificativa do filho. O que vale é a justiça do pai. E aqui nós temos um retrato da nossa dificuldade de compreender o que é graça. No geral, a nossa cultura tem nos imprimido que algo que é gratuito não presta ou não funciona. E isso interfere demais na nossa salvação, porque hoje nós temos pelo menos umas 10 mil religiões, correto? Todas elas dizem, faça. Você precisa fazer. Faça isso, faça aquilo outro. O cristianismo é a única religião do mundo que, ao invés de dizer faça, ele diz aceite. E aqui mora a dificuldade, porque nossos corações não estão acostumados com essa benevolência, com esse jeito com que recebemos as coisas. Nós queremos pagar, nós queremos justificar. Lembro-me de um autor conhecidíssimo, que ele diz que realmente a coisa mais difícil que tem é ser salvo pela graça. Justamente por isso, porque a gente quer pagar. A gente quer justificar, a gente quer tornar algo meritoso, algo que a gente possa se orgulhar. Não dá. No cristianismo você não tem espaço para isso. Ao invés de faça, é aceite. Aceite. E aí está a nossa dificuldade. Nós queremos a todo custo justificar-nos. A gente quer trabalhar, como o filho mais velho de amanhã. A gente quer trabalhar para justificar, para a gente ter algo em que nos apoiar. Escute-me, no cristianismo não tem esse algo. No cristianismo tem uma pessoa, que é Cristo. E Ele já fez. Agora o nosso papel é aceitar. E como o nosso coração é orgulhoso e fábrica de idolatria, a gente recusa. Observe como você recebe elogios. Como é que você recebe elogio? Sua camisa está muito bonita, esse amarelo com um tom preto, ficou muito, muito bem acentuada. É feita para você. O que você me diria? Obrigado. No geral, como é que a gente tende a responder?
Ah, imagina, comprei em promoção. Não é? Não, irmão. É obrigado. É de graça. Você não precisa justificar, não. Aceite. Entende isso? Aceite. E aí, se o cristianismo tem essa proposta de aceitar, a dificuldade mora exatamente aí, porque quando você não precisa mais fazer nada e sim aceitar, você arranca toda e qualquer capacidade em si e precisa obrigatoriamente colocar em uma pessoa. É isso que a gente precisa fazer e a gente precisa fazer todo dia, porque senão a gente vai querer sustentar nosso relacionamento, nossa salvação, com algo que a gente faça para poder nos orgulhar. Você lembra de Mateus 7? Tem um grupo de pessoas ali, lá no dia do julgamento final, que elas não entenderam muito e diziam assim, olha, mas Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios. Ah, então quer dizer que você tem hora extra. Você vai puxar ali o extrato e dizer, tá vendo aqui? Não, esse não entendeu. Não é por aí. Não é por aí. É por ele, e para ele são todas as coisas. A gente precisa lembrar disso. Bom, tragam a melhor roupa. Opa. Deus nos veste, nos justifica e nos purifica. Você sabe que a túnica de Jesus não foi rasgada. Lembra disso? Ninguém ousou rasgar a túnica de Jesus. Por quê? Porque a sua túnica representava o seu caráter. E de alto a baixo o caráter de Jesus era ilibado, perfeito. Roupa tem a ver com isso. Vamos colocar a melhor roupa. Deus nos veste, nos purifica, nos justifica e nos purifica. E aí, claro, Apocalipse, cadê o Bruno? O Bruno, amigo nosso, falou de Apocalipse agora há pouco. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e de todos os anjos. Roupa no sentido de filho, aqui há purificação. É o Pai quem purifica. É o Pai quem justifica, quem nos purifica. E, claro, de todo o pecado. Claro. Anel no dedo, ele pertence à família e, portanto, pertencer à família significa desfrutar da comunhão sem nenhum prejuízo. Escute, é isso. Apesar daquele menino ter ido tão longe, ter ferido tanto, ter machucado tanto o coração de um Deus tão amoroso, quando ele volta, ele vai desfrutar de comunhão sem nenhum prejuízo. E, claro, como destacado, o nome disso é restauração. E aí, claro, você não pode fazer isso sozinho. Restauração é uma ação do próprio Deus em direção a nós. Você não pode restaurar a si mesmo. E só há restauração na casa e através do Pai. Será que a gente consegue tomar posse disso hoje? Restauração só é possível na casa e através do Pai. Nesse caso, hoje aplicaríamos através do Filho. Mas o fato é, a restauração, quem nos oferece é o Pai. Então, realmente não há... A gente vai descobrindo que não há mérito mesmo, né? E se a gente descobrir essa verdade, a nossa vida muda. Não há mérito. Não. Só há restauração na casa do Pai, claro, e calçado em seus pés. Veja, aqui tem uma beleza especial, porque calçado nos pés daquele menino também indica que ele não vai ser escravo. O escravo é quem anda descalço,
mas ele não terá contato com o mundo. Você lembra de João 13? Jesus, na cena maravilhosa, né? Oh, meu Deus, que Jesus vai limpar os pés dos discípulos. Então, limpeza de pé aqui tem a ideia de santidade, porque simbolicamente essa ideia de contato com a terra é contato com o mundo, não é? Mas esse menino agora, ele vai ter calçados em seus pés, logo ele não terá mais contato com o mundo. E o que isso garante para ele e para todos nós hoje? O mundo não vai mais roubá-lo. Nunca mais. Nunca mais. Esta é a recompensa quando conhecemos o nosso Pai. Ele nos traz para si, blinda-nos do mundo de forma que nunca mais nós seremos iludidos. Nunca mais nós vamos embora. Nunca mais. Aqueles que o Pai me der, de modo nenhum lançarei fora, mas os ressuscitarei no último dia. Não terá mais despedidas. Chega. Não terá mais despedida. O João 5,18, aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. E aí, claro, isso é santificação. Quem opera? O Pai. Então, se você não peca mais em paz, é mérito do seu Pai, que é gracioso, a ponto de, neste caso nosso, nos buscar e talvez em alguns casos esperar o nosso retorno, nos aceitar, abraçando-nos, beijando-nos, protegendo-nos do mundo e, portanto, mantendo ativa, viva a santificação. Santificação esta que, sem a qual ninguém verá a Deus. Logo, o próprio Deus nos protege e nos assegura para si mesmo. No final, seremos vestidos de branco, porque o nosso Pai nos preservou para si mesmo, garantindo que o Raimundo não vai mais embora, nunca mais. Troque o Raimundo pelo seu nome, porque esta é a ideia. Chega de despedidas. E aí, claro, o Pai, olha a compreensão, claro, desse Pai, olha a onisciência desse Pai, olha o poder desse Pai. 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esta era a razão da festa. Esse menino estava morto, voltou, vamos festejar. Um pai festivo. Claro, não é? Deus é assim. Então, distante do Pai, não estamos apenas longe, mas mortos. E aí, aqui, claro, a gente tem o pior tipo de morte, que é estar morto em vida. Não é? Eu quero que quando a morte me pegar, eu esteja fazendo coisas maravilhosas, brincando com o João, atendendo, dando aula, voando. Que momento agradável será o dia em que a morte atravessará o meu caminho quando eu estiver ativo, escrevendo um livro, uma frase, e aí Deus me chamar. Que momento maravilhoso. Que momento brilhante. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E aí, claro,
tragam um novilho gordo, matem-no, vamos nos alegrar. Pense num pai alegre. É o nosso pai. Tragam um novilho gordo. Ele ama o filho. E não é possível amar sem doar. Ele deu. Lembremos de João, não é? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho. Então veja, primeiro ponto. Deus é um Deus alegre. E aí eu queria propor o seguinte. O nosso Pai é um Deus que está disposto a festejar a nossa chegada, a nossa entrada em sua família. Logo, o discípulo, o filho, o membro da família de Deus, é aquele que tem liberdade para dançar com o seu Pai. Porque Ele é um Deus que promove festas. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Você sabe disso. Pois é, Deus é um Pai alegre e nós, portanto, precisamos estar dispostos a dançar com o nosso Pai. Só dança quem é livre. E só é livre quem está em Cristo. E aí, claro, né? Amar é verbo, claro. E aí eu queria trazer uma frase do escritor famosíssimo, a gente gosta, Max Lucado. Bom, isso aqui está dentro daquela não justificativa, tá bom? Mas observe a poesia, a beleza, a sublimidade desta frase. A misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance. A graça deu uma festa para ele. É isso, irmãos, é isso. A graça nos faz dançar com o nosso Pai. As mulheres saberão muito mais que nós homens culturalmente disso. A festa dos 15 anos, com quem a menina dança? Com o seu príncipe, com o seu herói, com o seu pai. Uma dança inegociável. Elas estão, de alguma forma, reproduzindo aquilo que os filhos de Deus podem desfrutar não apenas na festa de 15 anos, mas todos os dias. Uma dança alegre com o nosso Pai. E aí, claro, a vida está em Deus, está em Cristo. João 10:10, você conhece isso, graças a Deus. Ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Oh, meu filho. Ai. Esse cara é especial demais. Ai. Bom, onde mais é mais seguro do que o colo do pai, não é? Ô, filho. João. Então veja, a vida está em Deus, está em Cristo. Está no Pai. E aí, claro, de novo citando Josemar Bessa, o escritor, só vive quem está em Cristo. O resto do mundo é um grande cemitério. Olha, a gente precisa crer exatamente nisso. Não há vida fora, longe do Pai, de Cristo. Não há vida que valha a pena ser vivida longe da casa do Pai. Porque, de fato, quando Jesus diz, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é isso que ele está dizendo. Se Jesus é o único caminho, quem não está nele está perdido. Se ele é a vida, quem não está nele está morto.
Se ele é a única verdade, quem não está nele está vivendo uma grande mentira. E claro, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E aí a gente poderia pensar que loucura é procurar fora o que se encontra apenas em Deus. Conclusão, vamos concluindo, faltam 15 minutos para as 18 horas. Aquele Pai gracioso, amoroso, paciente, rico em amor e em fidelidade, é o nosso Pai. E aí, lembre-se do seguinte, na ressurreição, naquele domingo da ressurreição, Jesus se parecia com uma pessoa comum, inclusive foi confundido com um jardineiro. Mas aí, quando Maria o vê, tem uma conversa com ele e ele chama Maria pelo nome, assim como ele faz com cada um de nós. Somos ovelha do seu pastoreio e ele nos chama e nos conhece, ele nos conhece e nos chama pelo próprio nome. Quando Jesus diz Maria, ela volta-se para ele e diz Rabone, né, que é meu mestre. É isso. O Deus desta parábola é o Deus para o qual nós podemos usar pronome possessivo. Meu Pai. Este Pai é o seu Pai, é o nosso Pai. Temos tudo nele, ele oferece sua graça. O pai está um pouquinho, filho, o pai está um pouco cansado, que o nenê... que aqui são 15,3 kg de bênção. Está pesadinho, graças a Deus. Ele nos aceita. O Pai nos aceita. Ele nos buscou, nos busca, e a Bíblia é a história de Deus buscando as pessoas. Você lembra de João 4, 22, 23 e 24? O Pai é Espírito e importa, claro, que o adoremos em Espírito e em verdade. E são estes os adoradores que procuram o Pai? Estes são aqueles que o Pai procura. É o Pai quem nos procura. E o nosso Pai é o Pai que não muda quando nós mudamos. Este Pai está disposto não somente a matar o novilho gordo, ele matou o próprio filho. Estava perdido. Quando Cristo diz que ele é o caminho, ele está dizendo que todas as pessoas estão perdidas. Todas as pessoas que não estão nele estão perdidas. E o Pai sabe exatamente como estamos. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Tudo o que o Filho recebe quando volta não custou nada para ele, mas custou o melhor de Deus. E aqui a gente corrige um certo falso ensino de que o melhor de Deus ainda virá. Não, já veio. De novo, repito, estamos no contexto de touro. O touro do céu já veio. Foi morto para estabelecer a paz entre os judeus e os gentios. Logo, entre o filho mais novo e o mais velho, como veremos amanhã. Então, nosso tempo acabou e eu queria lhe agradecer por hoje, pela atenção e pelo carinho, pela forma gentil que você pôde me ouvir durante tanto tempo. Eu agradeço a sua gentileza e digo a você que queria muito vê-la amanhã, se possível venha, e se você achar que esteve longe,
você pode vir aqui à frente agora e a gente vai orar por você. De qualquer forma, nós vamos orar para que Deus nos ajude a nos mantermos com essa consciência de que o nosso relacionamento é mantido pelo que o Pai fez e não pelo que nós fazemos. Ailton, você pode orar? Muito obrigado, Deus nos abençoe. Não, por favor, não faça isso não. Eu sei do seu carinho, mas um coração como o meu se infla facilmente. Não faça isso não. Deus te abençoe, obrigado. Se você puder ficar de pé, vamos ficar de pé. Senhor Deus, louvado seja o seu nome. Nós agradecemos, Senhor. Como nós somos pecadores, Senhor. Quando nós olhamos a sua mensagem, o seu chamado, quando nós vemos que o Senhor sempre está esperando por nós e que o Senhor continua nos esperando e o Senhor continua buscando, que no final das contas a jornada toda é uma rebeldia que nós fazemos para tentar encontrar o Senhor. E que o Senhor sempre esteve pronto a perdoar, que nunca foi porque eu tentei ou porque eu consegui, nunca foi por causa de mérito meu, nunca foi porque eu fui fiel ou menos fiel, mas foi por causa do Senhor. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor ama e ama fartamente. Nós sabemos que seu Filho Jesus é a grande demonstração do quanto o seu amor é farto, de como não existe nada que possa nos separar realmente do seu amor. Como o Senhor é fiel no meio de tanta generosidade, de tanta fidelidade, de tanta bondade, de tanta criatividade, de tanta ordem. E como eu sou rebelde e meu pecado me afasta, o meu pecado me faz fugir, me faz menos crente na sua generosidade. Senhor, obrigado porque a sua palavra nos toca, porque a sua palavra nos chama e nos convida, não a uma conversão em que eu vou ser o meu protagonista, mas a aceitação da sua palavra, a aceitação do seu amor, a aceitação do seu abraço, a aceitação dos seus presentes, do seu anel, do seu abraço, do seu calçado. E como a sua palavra, Senhor, que às vezes parece ser tão pobre, parece às vezes ser tão simples, carrega tanta profundidade, carrega tanto da nossa própria essência e da nossa própria necessidade do Senhor. Porque todos nós somos, de alguma forma, o filho pródigo, mas que no final das contas, de fato, o que nós demos que nós não temos, para falar a verdade, nada, senão tudo vem do Senhor. E o Senhor realmente deu tudo por nós. Louvado seja o seu nome, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso e nós agradecemos. É o seu olhar que nos traz e, de fato, Senhor, olhe para nós. Olhe para cada um de nós, para que o Senhor chegue até mim. Eu não tenho capacidade por mim mesmo. Meus pés não são tão rápidos, mas o Senhor é bom. Louvado seja o seu nome, em todas as coisas. Em nome do seu Filho Jesus, amém.